Bom, para concluir a parte de fluxo do calor, né? Na verdade, fluxo do calor é consequência dos métodos da propagação do calor. O método número 1 foi a condução térmica. A gente chegou a falar na última aula que era a propagação do calor através de sólidos. E vimos que o calor passava molécula por molécula, mas não havia deslocamento de matéria. Por que não? Porque as moléculas ou átomos estão presos, né, nos retículos cristalinos ou em ligações intermoleculares. E as amplitudes de vibração são muito pequenininhas. Então, não permite que uma molécula receba calor, saia de uma ponta a outra de uma barra, solte calor e volte para buscar mais. Isso não existe. O calor vai sendo transmitido molécula por molécula. O fluxo era simbolizado pela letra φ e representava o quociente Q sobre ΔT. Q é a quantidade de calor, em geral medida em calorias, ΔT é o intervalo de tempo, em geral medido em segundos, caloria por segundos. Vimos que no sistema internacional seria watt por segundo, ou joule por segundo, perdão. E joule por segundo é watt. Por isso que o fluxo de calor também é chamado de potência térmica. Mas enfim, vimos ainda na aula passada a ideia da chamada expressão de Fourier, onde você tem, por exemplo, uma temperatura θ1 maior em um extremo, uma temperatura θ2 menor. E aí você tem aqui, ao longo da situação, essa barra, onde o fluxo flui espontaneamente da temperatura maior para a temperatura menor, que eu estou supondo aqui θ1 maior que θ2. Como se aqui fosse a chama de uma vela, aqui a mão de uma pessoa. Automaticamente o calor começa a fluir desde uma área de seção transversal dessa, vai atravessando todo o comprimento da barra e sai pela outra área de seção transversal. E nós fizemos analogia, inclusive, com a eletricidade, onde os bons condutores de calor são também bons condutores de eletricidade. Só que ao invés de uma diferença de temperatura, seria uma diferença de potencial elétrico entre os extremos. E o fluxo não seria de calor, seria de partículas elétricas, né, de elétrons, no caso, uma corrente eletrônica. E aí você teria, ao invés de uma barra condutora de calor, um fio condutor de eletricidade. Bom, segundo Fourier, que veio 100 anos antes, foi um século antes, né, de Ohm, o fluxo era dado por essa expressão que a gente discutiu e chegou a fazer exercício. K era o coeficiente de condutibilidade térmica, que quanto melhor condutor, maior o valor de K. A é a área de seção transversal, quanto maior for aquela área achurada, né, riscada ali de preto, mais facilidade o calor tem para passar, fazendo analogia, né, entre uma tubulação mais larga e uma tubulação mais estreita. O fluxo é facilitado na mais larga, a área é proporcional ao fluxo. Δθ é, na verdade, a diferença de temperatura entre uma ponta e outra é o que estimula o fluxo. Eles são diretamente proporcionais. Quanto maior essa diferença de temperatura, quanto maior a diferença de temperatura, maior será o fluxo que atravessa. E L, essa dimensão, que no caso aqui é o comprimento, podia ser a espessura de uma parede, enfim, é a distância entre a área de entrada e a área de saída. É o caminho linear percorrido pelo calor de uma ponta a outra. Ele é inversamente proporcional ao fluxo. Quanto mais comprido for isso aí, mais tempo aquele calor vai gastar para chegar de um extremo a outro. Isso é uma retomada da aula passada. A novidade é o conceito de fluxo estacionário. O que é isso? É quando as temperaturas θ1 e θ2 são fixas com o passar do tempo. Por exemplo, nessa figura aqui de baixo. Imagine que você tem aqui uma situação onde, por exemplo, em um extremo da barra você tem um canal por onde passa vapor d'água a 100 graus Celsius, mas um vapor circulante. Ele entra aqui por um caminho, sai pelo outro e fica o tempo inteiro circulando a 100 graus Celsius, 100 graus Celsius, mantendo essa temperatura constante igual a 100. No outro extremo da barra, por exemplo, imagine uma quantidade enorme de gelo, uma massa muito grande, que mesmo que receba calor, até que esse gelo derreta todo, vai ficar em 0 grau por muito tempo. Então, durante um enorme intervalo de tempo, essa temperatura estará fixada em 100, essa estará fixada em 0. Isso faz com que o fluxo vá passando e essas temperaturas extremas não mudem. Qual é a consequência? Ao longo da barra, você vai tendo um gradiente de temperatura, ou seja, uma variação de temperatura que é proporcional ao comprimento da barra. Então, se um extremo está em 0, o outro está o outro está em 100, o ponto central no fluxo estacionário está em 50. Entre 100 e 50, aqui a metade estaria 75.
Entre 50 e 0, que a metade é 25. Então, repare que você vai caindo de 25 em 25 graus, por exemplo, em distâncias iguais a cada 10 centímetros. Imagine uma barra de 40 centímetros, a cada 10 centímetros a temperatura cai de 25 em 25 graus. Então você pode calcular a temperatura de um ponto qualquer da barra fazendo regra de 3. Não precisa aplicar a expressão do fluxo. Pode simplesmente dividir proporcionalmente ao comprimento. Isso quando o fluxo é estacionário, ou seja, as temperaturas das extremidades se mantêm constantes.